Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos à pregação de hoje. Que alegria ter você aqui conosco. Que alegria que essa pregação da comunidade Ruá está chegando na sua casa, está chegando no seu trabalho, está chegando até você. Quero te passar algumas missões. É mais de uma missão. A partir da experiência que você vai ter com Deus, com esta pregação de hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele possa nos iluminar, para que a verdade de Deus, assim como diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Que essa verdade possa ser para nós libertadora, converter o nosso coração, a nossa vida. Possamos viver literalmente uma metanoia pela pregação que você está agora, iniciando conosco, acompanhando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos coloque dentro do coração de Maria. E Maria, nossa mãe, a rainha dos anjos, a rainha dos apóstolos, a Senhora de Pentecostes, porta do céu, a mãe de Jesus e nossa mãe, possa interceder pelos bons frutos na nossa vida, no nosso coração, desta palavra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convidamos os nossos santos anjos da guarda para aquilo que nós iremos viver. Eles que são guias e pastores de nossa alma. Assim como a promessa do Senhor, chamada promessa de bênção, de Êxodo, capítulo 23, o Senhor começa dizendo para nós, nessa promessa de bênção, que Ele quer nos conduzir a um lugar. E no capítulo 23, versículo 20, o Senhor Ele vai dizer o quê? Estou enviando um anjo para te guardar durante o caminho, durante uma peregrinação, durante este tempo que você vai viver. Essa peregrinação que nós vivemos, essa é a nossa passagem aqui na terra. E esse anjo, ele tem a missão de nos conduzir até a terra que o Senhor nos prometeu. Para eles, era a terra prometida. Para nós, a terra prometida é o paraíso que o Senhor abriu. Aquilo que ele fala em Lucas capítulo 23, aquele ladrão arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa terra prometida. Para lá que nós iremos. E o nosso santo anjo da guarda nos conduz até lá. Para depois, como ensina Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, para co-reinar conosco, para estar conosco. Eu quero convidar você a rezar ao seu anjo da guarda, para que essa pregação de hoje, essa pregação que você não irá ouvir somente, mas irá participar conosco, comunidade de Ruá, possa estreitar o seu caminho com Deus, possa te aproximar do Senhor, possa realmente fazer com que você, assim como o Senhor diz em Mateus capítulo 7, escolher mais e mais a porta estreita que te leva para essa terra prometida, que te leva para o céu. E o seu anjo é quem te conduz nisso. Rezemos a eles. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Meus amados irmãos, hoje é a primeira pregação de uma série de 3 pregações que nós iremos fazer sobre o mistério da Eucaristia. Sim, sobre este pão vivo descido do céu. Aquilo que nós iremos aprender nestas 3 pregações, e aquilo que você vai ouvir nessas 3 pregações pode mudar radicalmente a sua vida e a sua comunhão com Deus. Hoje, a pregação
Adoração raiz versus adoração Nutella. A segunda vai ser a verdade sobre a Eucaristia. Na verdade sobre a Eucaristia, que é a segunda pregação, terça-feira que vem, você vai aprender a Eucaristia prefigurada desde o Antigo Testamento, em toda a tradição judaica, até hoje. E a terceira pregação, a mística da Santa Missa, o sobrenatural. Aquilo que você não vê com os seus olhos humanos. Mas, se você participar, se você viver essas três pregações, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua comunhão com Deus nunca mais será a mesma. Eu te garanto isso. Nunca mais será a mesma. E o tema de hoje, adoração raiz versus adoração Nutella. Com certeza, um nome que às vezes pode ter te atraído. O que é adoração raiz? O que é adoração Nutella? Essa expressão popular hoje que as pessoas acabam utilizando para denominar algo que é tradicional, algo que é verdadeiro, algo que é forte, fundamentado, algo que tem raiz. Nutella, algo que é moderno, algo que é só docinho, algo que é só bonitinho. E hoje nós vivemos um tempo, minha gente, em que realmente está bem explícito o que é uma adoração raiz, o que é uma adoração Nutella. Só que às vezes você não está enxergando. E essa pregação é para te ajudar a enxergar. Eu tenho um convite para você. 2 missões. A primeira missão, você ficar até o final dessa pregação. A segunda missão só vou falar quando chegar lá no fim, tá? Com certeza essas 2 missões podem transformar hoje toda a realidade da sua casa, a realidade da sua vida. Você que serve a Deus, a realidade do seu ministério. Então a primeira missão é você ficar até o fim. Fica até o fim. Não procrastine, tá bom? Não deixe para depois. O que é procrastinação? Aquilo que eu posso fazer agora, eu vou deixando para depois. A procrastinação, ela é uma consequência de um pecado capital, que é a preguiça. E a raiz de todo mal é o pecado. Lembra que o São Paulo ensinou em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, esses pecados capitais, o que é um pecado capital? A partir dele é gerado outros pecados. Por isso que chama-se pecado capital. Então, o pecado capital da preguiça, ele gera a procrastinação. Então, você vai deixando para depois. Eu vou deixando para depois. Não deixe para depois. Assista essa pregação hoje. Para o que você está fazendo. Assista. Ou, se às vezes você estiver fazendo alguma atividade, vai ouvindo a pregação. Porque eu tenho certeza que o seu anjo já preparou a oração que nós fizemos. O seu anjo já preparou. Está preparando aí o seu coração. Assim como Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. O Senhor, ele fala sobre os terrenos. O Senhor da guarda está preparando o terreno do seu coração para ser um terreno para receber a boa semente que vai ser semeada através desta pregação. Adoração raiz versus adoração Nutella. Literalmente um combate que nós vivemos hoje. Essa pregação é para você católico, que tem adorado de maneira Nutella. E você vai ver que o fundamento da adoração Nutella é a adoração protestante. E a adoração protestante contemporânea, que é repudiada até mesmo pelos próprios protestantes raiz. E você católico fica aderindo esses lixos. E você que é protestante, que veio aqui só para saber o que eu ia falar, fica até o final, que em nome de Jesus, se você era católico, mas era um católico relaxado, me converti, virou protestante. Hoje você vai voltar para a casa da mãe, amém? Hoje você vai voltar para a mãe igreja. Eu te desafio, você que é protestante, ficar até o final de coração aberto. E se você nunca pisou na igreja católica, hoje você vai ser levado à verdadeira igreja de Cristo. De Mateus capítulo 16.
quando Cristo fundou a igreja em Pedro. Outro dia vamos fazer uma pregação sobre o mistério papal. Tá bom? Mas, você que é protestante que veio aqui para ouvir o que eu quero falar, fica até o final. Se um dia você for católico, eu profetizo, você vai voltar para a igreja. Vai procurar um padre para confessar, para comungar a Jesus. É isso que você vai ouvir hoje. A verdade. Amém? Meus queridos, assim como eu estava dizendo, a adoração raiz é a adoração católica. Qual que é a adoração católica? É a adoração a Jesus sacramentado. Isso é a adoração católica. É a adoração a Jesus sacramentado. É a adoração eucarística. Não tem outro tipo de adoração para o católico. Como assim, Mateus? Você vai entender. Acompanha a pregação. Não tem outro tipo de adoração, a não ser a adoração a Jesus sacramentado. E a gente vive hoje uma onda do worship. Worship. O que é worship? É adoração em inglês. Mas como o worship nasceu na década de 80 e hoje ele é muito mais vivido, aí virou essa modinha dentro da igreja. Eu sou Mateus Fernandes, sou missionário há quase 15 anos, membro fundador da Comunidade Católica Ruá, sou consagrado no Elo da Vida, eu, minha esposa, nossos 4 filhos. E aqui eu quero exortar aos meus irmãos fundadores de comunidade. Estou aqui também para falar como membro, nascido batismo no Espírito Santo. Sou carismático, mas quero exortar os meus irmãos do movimento da Renovação Carismática Católica. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque o worship é um estilo de adoração com aquela música que tem aí poucas notas, repetitiva, você canta o refrão dela várias vezes, você canta a estrofe dela várias vezes, e a música ela tem o poder de realmente trabalhar as nossas emoções. Por isso que João Paulo II ele disse que a música toca o território da alma, e a alma, ela é aonde? A mente é a sede da alma. Então ela trabalha nas emoções, e esse worship começou a crescer, e ele realmente está ligado, está concentrado a uma ação emocional. E o católico que adora Jesus precisa entender que a adoração ela não é emocional. Eu tenho que sentir a música, por isso que é bom tocar uma música de adoração e eu me mexo, e eu sinto, eu choro. A adoração católica não é isso. A adoração católica ela não é emoção. A adoração católica, meus amados, é eu me dobrar diante de Jesus sacramentado. E você vai aprender como se adora. Fica até o final com a gente. Santa Teresa d'Ávila daria um tapa na nossa cara se a gente falasse que eu preciso sentir a música para poder adorar. Um dia Santa Teresa d'Ávila falou para Jesus: Senhor, eu não estou com a mínima vontade de te adorar. Ela foi para onde adorar? Na capela. Adorar quem? Jesus sacramentado. Ela falou: Senhor, mas eu vou ficar aqui, eu vou contar todos os tijolos desta capela para eu ficar o máximo de tempo aqui para te adorar. É o que Madre Teresa de Calcutá ensinou. O tempo mais bem gasto de uma pessoa aqui na terra é o tempo que ela tem para adorar a Jesus. Mas a gente adora, a gente tem um estilo de adorar. Não existe estilo de adoração, estilos de adoração. O católico tem um jeito somente de adorar Jesus sacramentado, e por isso que você está aqui assistindo essa pregação, por isso que você está aqui participando conosco. Então esse worship, a galera se mexe, é um povo estranho, gente. Por que é um povo estranho? Porque isso vem de uma igreja, não vou citar o nome dela, onde ela realmente começou e ficou muito visível, e algumas comunidades católicas, alguns grupos, ministérios, começaram a pegar esse estilo, é o estilo de tocar o violão, tem o estilo até de eu me mexer, tem o estilo do chapeuzinho. Daqui a pouco você vai entender
que até a sua roupa para você adorar, ela expressa se você é um adorador ou não. Hoje eu vejo os irmãos pregando de boné, mas na tradição da igreja, os homens descobriam a cabeça para entrar no templo, porque São Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Os homens descobriam a cabeça para entrar no templo, em sinal do quê? De respeito, em sinal de reverência. Se você é católico, criado na igreja católica, eu duvido se você já viu seu avô, seu pai na missa de boné, chapéu. Ah, mas daí o povo começa a falar assim, não, mas é porque eu uso um boné, eu gosto de boné abarreta, eu gosto de boné. Ah, mas eu vou usar um boné porque o jovem usa boné, por isso que eu vou pregar de boné. Meus amados, a gente não precisa inventar, porque se a gente inventar, nós estamos querendo reinventar a verdade, reescrever a verdade. Isso é heresia. Mateus, o que você está querendo dizer? Será que o mesmo Jesus que atraiu a Francisco, que atraiu a Clara, ele não pode atrair mais? Ah, mas é que o mundo é outro hoje, é porque de boné a gente vai atrair a juventude. A juventude ela se atrai muito mais pelo hábito de um padre que usa, um hábito que é religioso, a batina do padre, o hábito da freira, do que pelo seu boné pregando, do que pelo seu chapéuzinho cantando, o seu worship. Eu vou trazer para vocês fundamentos, não é uma ideia, mas é fundamento doutrinário, bíblico. Você vai viajar na Sagrada Escritura hoje comigo, espera. Você vai viajar na Bíblia comigo hoje. E eu repito, para de inventar, para de copiar coisa protestante. Tem gente que está adorando, colocando jogo de luz na adoração. É worship. Para de copiar coisas protestantes, porque chega a ser uma profanação ao sagrado. Para de copiar aquilo que não tem necessidade. A necessidade é você apresentar Jesus sacramentado para o jovem, para o adulto. Se você só apresentar Jesus, deixe que Jesus faz a parte dele. Quando eu tive uma experiência com Deus, através do cerco de Jericó, do batismo no Espírito Santo, diante de Jesus, com 18 anos de idade, vinha prostituído, viciado. O que é prostituído? Vivia a vida sem castidade. Tinha os meus vícios como jovem, na mentira, era metido a brigador, a pit boy, era lutador, mas o maior nocaute que eu tive foi o dia que eu me prostrei, que eu tinha a oportunidade de ir na casa da Toca de Assis, e as irmãs me ensinavam a adorar Jesus, como um católico deve adorar. Quando eu fundei o primeiro ministério jovem, dentro da comunidade onde eu nasci na fé, toda sexta-feira a gente fazia vigília. Se não era vigília na sexta, era no sábado. Pegava a van, e aqui vou confessar um pecado, nem podia dirigir a van da comunidade. Pegava a van porque o jovem não tinha como ir. A gente saía Dourados inteiro pegando o jovem para a gente ir adorar. Depois, quando nasceu o Ministério Rua, toda sexta-feira a gente diante de Jesus sacramentado, rezando a Virgem Maria, rezando aos anjos, adorando a Jesus. Sempre foi isso. E clamando o batismo no Espírito Santo. Sempre foi a nossa base. Batismo no Espírito Santo, muita Bíblia, adorar a Jesus, rezar o terço, o rosário, rezar com os anjos. Tanto que hoje na nossa casa de missão, todos os dias, o missionário Ruá, nós aqui na nossa casa de missão, missionário de vida, nós adoramos Jesus na Capela do Santíssimo em nossa casa de missão. Expõe o Santíssimo e a gente adora. Toda a devoção angélica que nós vivemos diante de Jesus sacramentado, adorando com os anjos. É o Monsenhor Jonas Abib, ele vem como um profeta vivo no nosso tempo,
Quem não adorar não vai aguentar. Mas, para você entender, eu quero deixar bem claro para você. Vamos lá comigo, Sagrada Escritura. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 9 a 18. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 9 a 18. Tudo que eu falei até agora, eu vou te provar na Sagrada Escritura e na doutrina da igreja. Você não achar que, o que é esse cara está querendo falar e... Calma. E aqui eu não estou falando contra ninguém, nem contra um irmão da igreja. E aqui não estou fazendo crítica para tal e tal pessoa, ou tal comunidade, ou ministério, ou movimento. Não. Eu estou exortando na minha obrigação de consagrado da igreja, como leigo consagrado, como missionário da igreja. Não é contra a ninguém, mas é contra aquilo que estão fazendo e essa fumaça estranha, esse fogo estranho. Porque tem um fogo estranho e as pessoas estão se confundindo no meio desse fogo estranho. João capítulo 1, versículos de 9 a 18. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para aqui o que era seu, e os seus, mas não o receberam. Mas todo o que receberam do seu poder, se tornaram filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o vimos na sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça da verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo em Deus aí, ó. Tá bom? Aplaudo a palavra do Senhor aí onde você estiver. Meus amados, São João, essa teologia joanina, esse mistério que começa aqui, o Evangelho de João, nesse capítulo 1, vai deixando claro aquilo que o Senhor diz um pouco mais para frente, no capítulo 14, versículos 6 e 7. É um mistério da Trindade. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, mas quem viu Ele, vê o Pai. Jesus fala: ninguém jamais viu a Deus, mas se você estiver vendo a mim, você está vendo o Pai. E se você pegar ali, no capítulo 15, no capítulo 16, quando ele fala do Espírito Santo, Jesus ele deixa claro que o Espírito Santo ele enviaria, quando ele fosse para junto do Pai, ele não nos deixaria só, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos daria a entender todos os mistérios, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Esse é o mistério da revelação desse Deus unitrino. E por que eu estou falando sobre isso com você? Porque eu quero que você entenda aquilo que o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 245, o segundo concílio
de Constantinopla. A mesma substância que tem o Pai, tem o Filho. E o Espírito parte do Pai e do Filho. Então, quando você olha para um, você vê os três. Então, quando você olha para Jesus, quando você adora a Jesus, você está adorando o Pai e está adorando o Espírito Santo. É por isso que Santo Tomás de Aquino, quando escreveu o tão sublime, ele vai trazendo o tão sublime, e é tão lindo, pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. E no hino do tão sublime sacramento, que Santo Tomás compôs para a liturgia, que o Papa Urbano IV pediu, a liturgia sobre a festa do corpo de Cristo, sobre Corpus Christi, Santo Tomás, ele deixa claro nesse hino, que quem adora a Jesus no véu do sacramento, está adorando o Pai, está adorando o Espírito Santo. Então a adoração católica, uma adoração raiz, é adorar Jesus sacramentado. Se eu adoro Jesus sacramentado, eu estou adorando a Deus Pai, eu estou adorando a Deus Espírito Santo. Se você pegar o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2628, o Catecismo da Igreja vai deixar claro para nós que a adoração, eu reconheço o Pai que nos criou, eu reconheço o Filho que nos salvou da morte, nos libertou da morte, e eu reconheço o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós temos uma doutrina, meus amados. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu aprendi. Como eu estava falando do worship, uma igreja que ficou muito famosa e começou a fazer música, ela criou até mesmo um estilo de roupa. Se você pegar essa igreja protestante, que não nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem no mundo inteiro, se não me engano nasceu na Austrália, não me lembro. Então ela tem o estilo, é o estilo de tocar o violão, é o estilo de sentir a emoção, até o chapeuzinho, a roupa das meninas, e foram trazendo tudo isso para dentro da igreja católica, e realmente começou a atrair a juventude. Mas nós corremos um grande risco, o jovem não sabe adorar a Jesus sacramentado. Como assim, Mateus? Hoje, a maioria da juventude que vai nessa massa, que se atrai por esse worship, não sabe adorar a Jesus sacramentado, não sabe o valor, e a linha disso para ir no culto da igreja do meu amigo. Ah, mas a gente precisa ser ecumênico. O que é ecumenismo? Cuidado! Não existe ecumenismo, não existe ecumenismo se eu quero ser ecumênico. Eu preciso ir como católico, não lá na igreja, mas eu preciso dialogar e juntos como cristãos enfrentar os desafios do mundo, só que nós sendo sempre aquilo que nós precisamos ser, católicos, apostólicos, romanos. Então, se às vezes você está levando o jovem, a gente vai fazer um worship na praça, sem Jesus sacramentado. Tem gente fazendo isso. Vamos adorar em casa. Tem gente fazendo isso, sem Jesus sacramentado. E qual vai ser a diferença para esse jovem? Ir na igreja do amigo, que lá também tem worship, vem de lá. Ele vai ouvir uma música, ele vai sentir emoção, ele vai chorar. E nesse tempo de pandemia isso é muito sério. É muito sério, porque vai perdendo o sentido. E se perder o sentido, o jovem para voltar é muito difícil. Ah, Mateus, mas no Antigo Testamento fala sobre adoração e eles adoravam em todos os lugares. Agora você vai aprender o que é adoração desde o Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 20,
Deus deu o decálogo. O que é isso? Os 10 mandamentos. Deu para Moisés. Depois que, do capítulo 20 de Êxodo, você vai estudar a Bíblia. Depois do capítulo 20, deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Deus ele começa a construir as prescrições para o povo. E no capítulo 25, Deus começa a constituir a liturgia. Deus ele começa a construir a liturgia no capítulo 25. E como que o povo de Deus vivia? Eles ouviam Deus através de Moisés. Só que ali, a partir desse capítulo 25, quando Deus começa a construir a liturgia, está lá, só lê Êxodo capítulo 25. Deus começa a fazer com que o povo entenda que aquele povo que pertence a Ele precisa adorá-lo. E não existe adoração sem liturgia. A liturgia é a nossa maneira de se encontrar com Deus como Deus é. A beleza da liturgia. E eles foram ouvindo a Deus através de Moisés, porque Deus queria que o povo aprendesse a adorar a Ele. O povo ficou escravo no Egito. Gente, foram 4 gerações de escravidão no Egito. Aquele povo que estava escravo precisava reaprender a adorar. Por isso que existe esse risco. O jovem vai no retiro, o jovem tem experiência no retiro e as pessoas vão tirando a beleza da adoração a Jesus sacramentado. E o risco de você retirar a beleza de Jesus sacramentado é você não conseguir, através do seu ministério, permitir que Deus complete a graça da conversão na vida daquela pessoa. O que eu quero dizer? Que a pessoa volte a Deus como Deus é. Porque precisa pagar as marcas da escravidão do pecado. Meus amados, Deus, Ele falou para Moisés, eu quero um tabernáculo. O que é um tabernáculo? O lugar onde Deus habita. O lugar onde acontece a teofania, a manifestação de Deus. E Deus, Ele traz para nós, hoje, através de Êxodo 25, e eu quero trazer para vocês aquilo que os judeus viveram até o 1º século, no templo em Jerusalém, quando se entrava no Santo dos Santos, quando tinha a arca. Só que a gente só fala da arca e as pessoas só conhecem a arca. Ah, hoje é o sacrário, o que é a... Não, você vai entender que é tremendo. Eu quero trazer 3 grandes símbolos que existiam dentro do Santo dos Santos, onde tinha a teofania, a manifestação de Deus. O primeiro, a Arca da Aliança. Sim. O que tinha dentro da Arca da Aliança? A vara de Arão. Alguns chamam de bastão de Moisés, em alguns outros livros ali do Pentateuco. Tinha as tábuas do Decálogo, dos 10 mandamentos, e tinha uma urna de ouro. Essa urna de ouro tinha um maná. O que era o maná? E você vai aprender muito mais sobre isso na segunda pregação. Você vai ouvir muito mais sobre isso na segunda pregação. A verdade sobre a Eucaristia. Mas lá em Êxodo 16, fala de um alimento que descia de manhã e era necessário. E era o necessário para cada família do povo de Israel. Maná descia do céu. E aconteceu o quê? Até mesmo no final da tarde, tinha uma outra manifestação, descia carne do céu. E esse descer carne no céu para nós é algo, porque são as prefigurações eucarísticas. Que nós acabamos de ler em João 1. No princípio era o verbo estava junto de Deus.
E o Verbo, ele veio e se fez carne. É o que Jesus exorta quando se fala do maná, lá em João 6. A teologia joanina, ela é muito centrada nessa manifestação de Cristo na Eucaristia para nós. Meus amados, olhe bem. Jesus, ele fala o quê? Em João capítulo 6. Seus pais lá no deserto comeram maná, mas morreram. Não tem mais maná para descer do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, jamais morrerá. E quando se fala em beber do sangue, para o judeu, era algo totalmente terrível. Porque se você pegar em Levíticos, eles eram proibidos tomar sangue de animal. Imagina do ser humano. Quero que você entenda todo esse mistério eucarístico da adoração. Você vai aprender muito sobre isso nessas 3 pregações. Então a arca, ela tinha a vara de Arão, as tábuas do decálogo, e ela tinha uma urna dourada com um maná dentro. O maná é uma das prefigurações da Eucaristia, o alimento que vinha do céu. Mas no Santo dos Santos não tinha somente a Arca da Aliança. No Santo dos Santos tinha também uma mesa dourada. Era uma mesa de madeira, revestida de ouro, e em cima dessa mesa tinha um pão. É um pão sem fermento, chamado, eu gosto, aprendi isso com um professor, assistindo a aula dele, o pão misterioso do judeu. O que era esse pão misterioso? A maioria das traduções chama de pão da proposição, mas a tradução correta do hebraico é pão da presença ou pão da face. Vai vendo. Pão da presença ou pão da face. Um pão sem fermento, que ficava sobre essa mesa. O que era essa mesa? Um altar. E somente o sacerdote, no dia do Senhor, que era o dia sabático, era o sábado, que na tradição judaica, o dia que o Senhor descansou, o sábado do Senhor, então só o sacerdote podia entrando, porque só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e só o sacerdote podia não somente tocar no pão da presença, mas só ele podia comungar, se alimentar daquele pão. Isso para você traz alguma coisa? Só o sacerdote no altar podia tocar naquele pão. E a prescrição de Deus, em Levíticos 24, vai dizer que esse pão, ele era uma oblação, ele era um sacrifício, e só o sacerdote podia fazer. E existia vasos sagrados, nesses vasos tinham bebidas. Uma dessas bebidas, adivinha qual era? O vinho. Um pão sem fermento, um vinho puro. E um sacerdote, te lembra alguma coisa, querido? Te lembra a Santa Missa ou não? Te remete à Santa Missa ou não? E esse pão, essa prática, o Senhor prescreve, precisava ser vivido de maneira perpétua, quer dizer, sempre. Não podia parar. Aquele pão tinha que estar sempre na presença. Esse pão da presença tinha que estar sempre diante de Deus. Então esse pão fazia parte da teofania, da manifestação de Deus. Então quer dizer que Deus estava presente ali. Deus estava presente nesse pão. Esse pão da presença, esse pão da face, é também uma das prefigurações da Eucaristia. Meus amados,
Qual que é o dia do Senhor hoje? Domingo. Qual é o dia que você não pode faltar na Santa Missa? No domingo. Mateus, mas era só o sacerdote que podia comer, que podia comungar do pão da presença. Pelo seu batismo, você também se torna um sacerdote. Pelo batismo nós somos sacerdotes, profetas e rei. Vamos continuar aqui no Antigo Testamento para você entender. Assim como nós, católicos, temos o catecismo da igreja. O que é o catecismo da igreja? É a maneira como nós devemos viver a nossa fé, que é revelada. Ali traz para nós a tradição. Posso chamar aqui, de uma maneira bem popular, é um manual do cristão católico apostólico romano. O judeu também tem o seu catecismo, o seu manual, chamado Talmud. Não está na Sagrada Escritura e nem na Bíblia judaica, mas está no Talmud, que é como o catecismo dele. 29º o número do Talmud. Vai dizer que isso era vivido até lá nos judeus do primeiro século. Judeu é um povo de tradição, e nós cristãos, a nossa vida cristã saiu deles. Nós somos frutos do judaísmo. Meus queridos, no Talmud, número 29, ou melhor, 29º, vai dizer que uma vez por ano, durante a Páscoa, o sacerdote tinha que pegar o altar, a mesa, onde estavam o pão da presença, e levar para fora do Santo dos Santos, para que o povo pudesse olhar, contemplar. E o que o povo fazia? O povo adorava a Deus. O povo adorava. Uma coisa também que tinha dentro do Santo dos Santos, eu falei para vocês, 3 símbolos importantes: a arca, a mesa com o pão da presença, e aí tinha o menorá. O que era o menorá? Candelabro. Um candelabro que tinha 7 lâmpadas, que tinham que ficar acesas com óleo puro das oliveiras. Enquanto o pão da presença precisava permanecer sempre diante de Deus, porque aquele pão, ele era um dos símbolos da teofania, da manifestação de Deus. Aonde estivesse o pão, tinha que estar o candelabro aceso, tinha que ter a menorá acesa, uma de cada lado. Isso representa, te lembra alguma coisa? O altar, te lembra ou não? Com a Eucaristia, as velas, e aquelas velas, aquela lâmpada, aquelas 7 lâmpadas em cada menorá, em cada candelabro, precisavam estar acesas, deixando claro a presença de Deus que estava ali e de um Deus que ilumina o seu povo. Era assim que era a adoração no Antigo Testamento. A arca representa Deus Pai. O pão da presença representa Deus Filho. E fala aqui para mim o que é esse candelabro com 7 lâmpadas acesas. Aí a gente vai lá em Isaías 11. Os 7 dons do Espírito Santo. Então é um mistério da Trindade, da qual aquele povo adorava. Só que o que Jesus ele disse? O que Jesus deixa claro para nós, meus amados? Que ele é a revelação da Trindade, ele é a manifestação da Trindade. Se você pegar lá em Mateus capítulo 12, quando ele foi questionado, por que os discípulos estavam colhendo espigas no dia de sábado, ele vai dizer, mas vocês não lembram? Quando
Davi teve fome com seus companheiros, entrou no templo, e Davi como rei entrou lá no Santo dos Santos. Ah, mas era o rei Davi, lembra que eu estou te falando? Você é sacerdote, profeta e rei. E Davi comeu o pão da proposição, o pão da presença. Aí Jesus fala, está aqui quem é maior que Davi. E está aqui quem é maior que o templo. E eu posso destruir o templo e reconstruir ele em 3 dias. Por que ele fala que ele é maior do que o templo? O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo deixar claro? O templo era onde Deus habitava. E aonde Deus habitava? Dentro do Santo dos Santos, através da arca, através do altar, onde ficava o pão da presença, e através da menorá. Jesus diz, eu sou tudo isso. E é por isso que eu falei para vocês, eu citei, João capítulo 14, quem vem a mim vê o Pai, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus deixa claro, quem adora Ele, adora ao Pai e ao Espírito. Ah, Mateus, mas a adoração, porque o worship, dificilmente você vê no worship o povo de joelho. Você pode pegar aí, e se você vê o povo de joelho, o povo está de olho fechado, e cabeça baixa, chacoalhando, ou o povo está de pé, mão erguida, estamos adorando. Não, meus amados. Ajoelhar é adorar. Adorar precisa se ajoelhar. Ah, esse cara tá louco. Esse cara não sabe o que ele está falando. Se você pegar Josué capítulo 5, lá no versículo 16, quando o arcanjo Miguel aparece para Josué, quando ele fala que ele é o chefe do exército de Deus, Josué se prostra, porque o anjo traz o que? A presença de Deus. Êxodo 23. Quando, lá em Gênesis 18, os 3 anjos que visitaram a Abraão, e esses 3 anjos, representando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quando eles chegaram, Abraão reconheceu a presença de Deus. Abraão se prostrou e adorou. Não existe adoração sem ajoelhar, salvo você com limitações físicas. Fora isso, ficar se chacoalhando, adorando sentado, cantando, você pode estar sentindo a emoção que for, mas adorando, você não está adorando como católico. Ah, você não conhece o meu coração. 1 Samuel 16, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Você vai ver o tapa que Santo Tomás dá na nossa cara. Calma, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Levíticos 9:24. Deus se manifestou com fogo e consumiu a oferta. Vai dizer que o povo fez o quê? Se prostrou e adorou. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Os filhos da tribo de Judá e todo o povo de Jerusalém se prostrou e adorou o Senhor. Ah, mas aí você fala assim para mim assim, né? Porque o povo tem um negócio estranho, gente. Jesus sacramentado e o povo, o ministério de dança dançando. Ai, agora o povo vai me bater agora. Eu não estou nem aí, eu preciso falar a verdade. Para com esse negócio de ficar dançando diante de Jesus sacramentado. Para, isso não tem fundamento doutrinário nenhum. Para com isso. Nossa, mas aí você está falando contra o Ministério de Artes? Não. Tem a hora que a dança aí você tem que separar o que é louvor, o que é adoração.
Em qualquer lugar nós podemos louvar e tem várias expressões de louvor. A dança é uma delas, mas a adoração católica é a Jesus sacramentado e é joelho no chão. Ah, Mateus, 2 Samuel 6:14. Davi dançou diante da arca. Primeiro eu já expliquei para você o que ia acontecer dentro do Santo dos Santos. Os 3 objetos que tinha, os 3 símbolos que representam a presença de Deus. Só para você ter noção, diante da presença de Deus é algo tão sério, que o sacerdote, o sumo sacerdote de cada ano, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. E a manifestação de Deus era tão grande, e ele entrava com uma corda amarrada no pé. Porque acontecia, porque Deus falou para Moisés, que o sacerdote, quando se apresentar, que não esteja em pecado, ele tem que estar com o coração inteiramente voltado a mim. O sumo sacerdote morria lá dentro, tinha que puxar ele pela cordinha, porque ninguém podia entrar lá dentro. Ninguém tinha autorização de Deus, para você entender. A Arca da Aliança, a tampa dela, ela tinha um propiciatório. A tampa da arca era o propiciatório, que era o lugar onde aspergia o sangue para expiar os pecados. E quando Deus deu a prescrição para construir a arca, Ele mandou construir 2 querubins. Por que o querubim? Porque o querubim ele guarda o mistério de Deus. Então quer dizer que aquilo ali é um mistério, e a gente não pode tratar o mistério de Deus de qualquer maneira. Você vai entendendo que o que a gente vive, o sacrário dentro da igreja, com a Eucaristia, a adoração de Jesus exposto, tudo que eu estou falando para vocês é prefiguração que está no Antigo Testamento. Ah não, mas lá em 2 Samuel 6, Davi dançou diante da arca. Você sabe por que Davi dançou diante da arca? Vai ler, vai comer o rolo. Ezequiel capítulo 3, come o rolo. Por que Davi dançou? Porque se expor dessa maneira no meio era algo que só escravo fazia. E quer dizer que ali Davi estava se rebaixando. Ele estava se rebaixando. Ele responde isso à filha de Saul, que ficou escandalizada com a dança dele. Ele fala: o Deus que preferiu a mim no lugar de seu pai, Ele me escolheu, e eu me rebaixo a Ele. É a Ele que eu me rebaixo. Por isso que Davi dançou. E estavam transladando a arca. Estavam transladando a arca e cantavam louvores. Por isso que Davi dançou. Ele dançou no louvor, não era a adoração. Então para com essa história de expor Jesus e colocar o ministério de dança para dançar. Não é adoração. O católico não se adora assim. Porque se você quer me questionar, me questiona baseado na doutrina, não no que você acha, não no que você gosta. Porque eu não estou falando que eu gosto, que eu acho, porque na verdade eu estou falando aquilo que eu gosto, porque eu gosto daquilo que é certo, daquilo que está dizendo a doutrina da igreja. Acabou. É a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada escritura. Não tem. Porque se você continuar, você vai ver 2 Samuel ainda, só que no capítulo 12, versículo 20, quando Davi estava colhendo o fruto do pecado dele, vai dizer que ele entrou no tabernáculo, e ele se prostrou para adorar a Deus. Diferente da dança do capítulo 6, que era a dança durante o translado da arca, e era um momento de louvor. E aí você carismático está me entendendo, né? O louvor do grupo de oração, que isso aí você dança, você pula, mas expôs Jesus é adoração, se prostra. Se prostra.
Se você pegar a 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, o rei mandou assim, levitas, toquem, louvores a Deus, como Davi tocava. E vai dizer que no final, terminou de tocar os louvores, aí na presença de Deus eles se prostraram para adorar. Eu quero pegar a adoração com você agora no Novo Testamento, para você entender. O que aconteceu em Apocalipse capítulo 1? Quando João viveu aquele arrebatamento para ser revelado para ele. Apocalipse é o livro da revelação. Quando ele chegou diante do trono, o que ele fez? Se prostrou para adorar. Pega Mateus capítulo 2, os reis magos. Quando eles foram, os anjos apareceram, o que os anjos falaram para eles? Vai até Belém para adorar o menino. Chegando lá, o que eles fizeram? Mateus capítulo 2. Eles viram um menino nos braços de Nossa Senhora, primeiro ostensório do Senhor. Eles se prostraram e adoraram e ofertaram seus presentes. Ouro, incenso e mirra. Ouro pela realeza, incenso por ser Deus. E você vai aprender na mística da Santa Missa o que significa o incenso, é a terceira pregação. E a mirra, representando a paixão. Essa foi a interpretação, a exegese da patrística da igreja sobre o presente dos reis magos. E você vai ver que adorar a Jesus, você olhando lá para o final de Mateus, lá para o final, capítulo 28, último capítulo, versículo 9. Quando aquelas mulheres encontraram a Jesus ressuscitado, elas não reconheceram. E aqui eu quero ligar com outras passagens. Mas quando Jesus falou com elas, eu gosto lá de João, final do Evangelho de João, na ressurreição do Senhor, capítulo 20. Quando ele chama Maria, e ela reconhece, ela fala Rabone, mestre. Linkando aí com Mateus 28, versículo 9, vai dizer que primeiro elas ficaram felizes, mas depois elas se prostraram, quer dizer que elas adoraram Jesus ressuscitado. E adorar a Jesus ressuscitado, para nós ali, traz toda uma verdade, porque elas entenderam realmente, Ele é Deus, Ele ressuscitou, Ele cumpriu, Ele é o cumprimento da promessa. Porque o que eles esperavam? O que o povo judeu esperava? O Messias. Um novo Moisés. Você vai aprender mais sobre isso na próxima pregação. A verdade sobre a Eucaristia. Eles esperavam um novo Êxodo. É isso que eles esperavam. E tudo aquilo que eles viveram, porque o Êxodo começou lá no livro do Êxodo, a saída deles, a libertação deles do Egito. Se você pegar Êxodo 12, começou celebrando o que? A Páscoa. E Jesus tinha feito a sua Páscoa, a sua passagem. E Jesus ele foi crucificado no dia, ali naquele final de semana, da celebração da Páscoa judaica. Então elas reconheceram, é o Deus. Elas se prostraram para adorar a Jesus. Só para você entender que até o demônio entende que adorar é se prostrar. Mateus capítulo 4, o que ele tenta Jesus? Mesmo sabendo que Jesus não ia cair na dele. Olha, te darei todos os reinos. João 8,44 é o pai da mentira, né? Eu te darei todos os reinos que me foi dado na terra, se prostrarem diante de mim e me adorar. Jesus já fala, vai para trás, Satanás. Deuteronômio 6, adorará somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirá.
Até o demônio sabe que prostrar é adorar. E aí eu tenho que ver católico falando, não, a gente adora andando na rua, a gente adora cantando, a gente adora na praça, a gente adora em casa, a gente adora sentado, a gente adora porque a adoração é do coração. Até o capeta sabe que ajoelhar é adorar. Sabe que Santo Tomás, e aí você não pode questionar Santo Tomás de Aquino, você pode questionar a mim. Você pode achar que eu estou sendo ousado demais, mas você não pode questionar Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, na sua Suma Teológica, quase 5.000 páginas, da qual a igreja entrega para nós como uma verdade de fé. Aquilo dali para nós é doutrina da igreja. No Tratado da Justiça, na questão 84, artigos 1, 2 e 3, Santo Tomás ele deixa claro para nós o que é adoração para o católico. Primeiro ele traz a verdade que a adoração ela é uma atitude intelectual e sensível. O que quer dizer isso? O seu entendimento leva você a adorar, não o seu sentimento. É o que eu citei lá no início, Santa Teresa d'Ávila. Senhor, eu não estou com vontade de adorar, mas vou ficar aqui nessa capela, diante do Senhor no véu do sacramento. Por que véu do sacramento? São Pedro Julião, ele vai explicar sobre isso. Ele falava o quê? O que ele deixou como ensino? Ele é um santo eucarístico. Ele está velado, mas não está oculto, porque ele já foi manifesto. Mas por que velado? Porque ele é Deus. Lembra do Santo dos Santos? Lembra todo o respeito? Lembra aquilo que é sagrado? A gente não pode se comportar diante do sagrado de qualquer jeito. Não é qualquer atitude. Por isso que Santo Tomás ele fala sobre gestos interiores e sobre atitudes corporais. Nessa questão 84 do Tratado da Justiça, na sua Suma Teológica, artigo 1, 2 e 3, ele explica que começa no interior. A primeira coisa, eu dobro o meu coração. É por isso que o Catecismo da Igreja, citei para vocês já, parágrafo 2628, vai dizer que a adoração, o silêncio da adoração, ele é muito importante, porque é onde eu me reconheço. Então começa no interior, a atitude é intelectual e sensível. Por que é intelectual e sensível? Porque eu entendo que eu preciso me reconhecer. Meu interior. Eu reconhecendo a grandeza de Deus. A um Deus poderoso, a um Deus de amor que se deixa encontrar. E esse gesto interior, ele parte para a ação corporal. Santo Tomás ele fala que daí você com o seu corpo, você reverencia. E ao Deus que se deixa encontrar, pela ação do Espírito Santo, existe a prosternação. O que é isso? Prostrar-se. Quer dizer o que? Ajoelhar, adorar. Santo Tomás está explicando para nós o que? Não é só uma atitude interior, porque as pessoas falam, não, eu estou adorando com o meu coração. Existe a atitude exterior, a atitude corpórea. Eu me curvo, eu me dobro, porque no meu interior eu reconheço a grandeza de Deus. E quando eu reconheço a minha pequenez, a minha limitação, quando eu me prostro, quer dizer que eu estou me entregando, quer dizer que eu estou entendendo que eu sou nada perto dele. Por isso que ajoelhar é adorar. Nessa mesma questão 84, nesses mesmos 3 artigos, Santo Tomás ele fala sobre um lugar próprio para adorar.
Olha que interessante. O samaritano adorava no monte Garizim. O judeu adorava no templo. Só que hoje o Senhor é adorado, está na Suma Teológica, no artigo 3º, questão 84, Tratado da Justiça. O Senhor hoje é adorado em todos os lugares aonde Deus se dá em sacrifício, aonde acontece o sacrifício. A igreja deixa claro para nós, o sacrifício acontece, o sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, mas toda Eucaristia é celebrada em um altar, e aonde ali acontece o sacrifício de Deus, no altar, na Santa Missa. Então quer dizer que a adoração, ela precisa ser feita no altar. Logicamente, o altar de uma paróquia, ele é consagrado pelo bispo. Existe todo o rito de consagração do altar. Nas casas de missão, assim como a nossa casa de missão, onde eu estou gravando para você essa pregação, estou fazendo para você essa pregação, nós temos a Capela do Santíssimo, tem um altar. Esse altar, ele foi preparado, ele não foi ainda consagrado, porque nós não estamos na nossa sede própria. É uma casa alugada. Mas esse altar, nele só tem a Santa Missa. Então só tem o sacrifício e a adoração diária. Então existe o lugar próprio. Ah, não é assim, é um fogo, a gente precisa de um fogo alto, um fogo de Deus, aí a gente adora em qualquer lugar. Para com essa balela, porque se você for pegar o exílio babilônico, o povo de Deus, ele só adorava fora do templo, ele só adorava em outros lugares, ele só adorava fora do monte onde Deus tinha se manifestado, ele só adorava fora, quando estava no exílio. O que é exílio? Ali Jerusalém era sitiada e eles eram arrancados e levados para outro lugar, porque um rei de um outro povo, de um povo pagão, acabava vencendo Jerusalém, vencendo Israel, melhor dizendo, tirando o povo de Jerusalém e levando para outro lugar, destruindo Jerusalém. Se você pegar no Antigo Testamento, os babilônicos falavam o quê? Toca para nós aí, pega os instrumentos de vocês aí, o povo de Israel. Pega aí e toca para nós uma canção. Eles falavam, não há alegria, não tem como tocar um instrumento aqui que a gente só toca para adorar, a gente só toca para Deus, a gente só toca para o louvor a Deus, não tem ânimo, porque estavam exilados. Então não é em qualquer lugar que você vai adorar, bendito. Você precisa adorar no templo. Você precisa adorar na casa de Deus. Ah, Mateus, mas em Mateus capítulo 6, o Senhor diz, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está no oculto. Sim, também o Senhor deixa claro no Evangelho, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas aqui nós estamos falando da mística da adoração, aqui nós estamos falando do cerne, do que é ser católico, porque católico adora Jesus sacramentado, e para você adorar Jesus sacramentado, você precisa ir aonde está Jesus sacramentado, você precisa adorar na igreja. Mateus, mas está fechado na pandemia, não interessa, meu amado, não interessa. Sabe o que você precisa fazer? Passa na frente da igreja, dobra o seu joelho e adora. Fica na sua casa, chora como o povo exilado lá na Babilônia, chora de saudade do templo. Voltou a Santa Missa em vários lugares, voltou aqui na minha cidade, voltou com 50 pessoas só na celebração aqui na minha cidade. Primeiro, faltava vaga. Em algumas paróquias com 50 não faltou vaga, sobrou vaga. Subiu para 100 e poucas pessoas, está sobrando vaga, porque o povo ainda está vivendo o exílio, mas não é mais o exílio babilônico, é o exílio desse vírus desgraçado do corona, da Covid-19, e o povo está vivendo esse exílio, o povo não está voltando. Nós precisamos fazer com que o povo volte. Cuidado se você está ensinando o povo a adorar em casa. Você pode estar fazendo algo tão protestante e de maneira
imperceptível sendo usado pelo demônio para que o povo não volte para casa, para que o povo não volte para o Santo dos Santos, para que o povo não volte para o pão da presença. Uma coisa que eu aprendi lá atrás, eu sempre ensinei isso. Um dia eu cheguei e me prostrei com Jesus exposto na capela. A irmã falou para mim: filho, olha para Jesus. Quando Jesus estiver exposto, não perca a oportunidade de olhar no olhar eucarístico de Jesus. Jesus sacramentado nosso, Deus amado. Aí quando você entende essa prefiguração que eu falei para vocês, o pão misterioso do povo judeu, o pão da presença, o pão da face. Então olhar para a Eucaristia é olhar para a face de Jesus ressuscitado, que ressuscitou com seu corpo, sangue, alma e divindade. Isso é a Eucaristia. Lembra Mateus 28? Ela se prostrava para adorar Cristo ressuscitado. Não era somente ressuscitado a alma, mas o corpo dele ressuscitou. Era o corpo glorioso, ressuscitado. E é o que ele fala: se não comer da minha carne, João capítulo 6, e não beber do meu sangue, não vai ressuscitar. Quem quer ressuscitar como ele ressuscitou, precisa comer o pão ressuscitado. Cristo, no véu do sacramento, precisa adorar a Jesus. Se não adorar, não tem como. Não tem como. Meus amados irmãos, São Pedro Julião, ele dizia assim: nós temos uma oportunidade, porque Jesus no Santíssimo Sacramento é o mesmo Jesus que viveu encarnado no meio dos discípulos. Quem adora Jesus, ele estava querendo deixar claro para nós, está tendo a oportunidade como Pedro teve, de chegar diante do Senhor, como João teve, como a própria Virgem Maria teve. Que o beato Carlo Acutis dizia: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Porque autoestrada quer dizer que eu me decido a caminhar nela. Então ele adorava Jesus todo dia e comungava Jesus todo dia. Era a luta dele. Quando ele não podia, ele fazia em casa. Mas ele sempre, no outro dia, ele buscava, ele corria, ia para uma igreja adorar a Jesus no véu do sacramento. Nós precisamos entender a profundidade disso. Um dia que você possa ler um livro chamado Dominus Est, do Dom Atanásio Schneider, cardeal, que luta com todas as suas forças e com a sua vida para que a tradição da igreja não se perca. E Dom Atanásio, ele deixa bem claro, através desse livro Dominus Est, a força da Eucaristia. E Dom Atanásio, ele é criticado hoje em dia como um conservador, mas tem que ser conservador, tem que conservar a tradição. É que as pessoas ficam aí, muitos progressistas ficam falando mal de Dom Atanásio, pelo posicionamento dele, a favor da verdade, a favor da tradição da igreja, para que não se perca. Dom Atanásio, nesse livro Dominus Est, ele conta a história de um beato mártir eucarístico, Padre Alexis Saritsky. Quem foi Alexis? Quem foi esse padre? Esse padre, ele viveu durante a Revolução Comunista Soviética, onde a igreja, ela foi banida, e o povo não podia mais comungar, não podia ter padre. Se eles pegassem o padre, eles matavam. E o padre Alexis, ele percorria escondido as cidades em tempos. Às vezes passava um ano para ele voltar. Ele chegava a se reunir na casa de um católico, escondido muitas vezes em calabouços. Atendia todo mundo em confissão. E depois celebrava a Eucaristia.
para que o povo pudesse comungar. E um dia ele deixou a Eucaristia para ser adorada e para ser ministrada por algumas mulheres piedosas, mulheres eucarísticas. E uma dessas mulheres, quem era? A mãe de Dom Atanásio. E existe uma profecia desse beato Marte eucarístico, Padre Alexis. Ele olha para a mãe de Dom Atanásio e fala que o filho dela seria um sacerdote. E não é qualquer sacerdote, é um cardeal. E não é qualquer cardeal, é um cardeal extremamente posicionado, que defende a verdade da igreja. E que inspira muitos, inspira a mim, inspira a comunidade rural e quantos outros servos e servas de Deus. A gente precisa aprender a adorar com Dom Bosco. Dom Bosco dizia, olha, se você quer receber muitas graças, visite o Senhor várias vezes, vai adorar Ele no sacrário. Quer receber pouca? Vai poucas vezes. Não quer receber nenhuma? Não vai. Quero contar aqui para vocês a história de um dos nossos patronos, Santo Antônio de Pádua. É muito famosa essa história. Santo Antônio, sacerdote, pregador do Evangelho, exímio pregador. Um dia nas suas pregações, nas suas missões, um homem zombou e duvidou da presença de Jesus na Eucaristia. Santo Antônio desafiou ele. Aquele homem tinha um burrinho. O burrinho ficou preso sem comer uns dias e sem beber água. Terminou os dias, propôs que Santo Antônio falou, vou te provar que Jesus está na Eucaristia, ele precisa ser adorado. Soltaram aquele burrinho, o dono do burrinho, com um capim e com água fresca. E Santo Antônio com a Eucaristia na custódia, guardada. Aquele burrinho, quando soltaram ele, antes dele ir comer mesmo faminto, antes dele tomar sede mesmo sedento, ele foi diante de Santo Antônio, que estava com Jesus Eucarístico na mão, e se prostrou para adorar. Ele não saiu pulando e dando coice. Até o burrinho sabe que adorar Jesus é se prostrar, é se ajoelhar. E você parece burro, sai dando coice, pulando, se mexendo diante de Jesus sacramentado. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero com você. Eu preciso ser sincero com você. A adoração, ela é importante na cura e na libertação. As pessoas ficam querendo uma fórmula mágica sobre encontrar cura, encontrar libertação. Um dia, um dos acampamentos que eu estava fazendo com o Padre Rufus, contou a história de uma jovem. Essa jovem, gente, escuta isso que eu vou falar para você. Essa jovem, ela viu o pai matar a mãe. E ela, na Índia, estudava numa escola e várias regiões da Índia cultuam ídolos, demônios, que ali é representado em entidades e tal. E o demônio, ele se materializava para ela e dava comida para ela, porque ela ficava sozinha, porque as crianças batiam nela e contavam e lembravam ela que o pai dela tinha matado a mãe dela, que ela era praticamente órfã, de pai e de mãe, né? E aí ela ia lá e pedia para aquela entidade, que na verdade era um demônio, dar paz para ela. Ele se materializava e ele dava comida para ela. Quem contou isso? Para Padre Rufus, o próprio demônio quando se manifestou nela. E antes dela ser liberta, Padre Rufus, no final do retiro, isso aconteceu lá em Bubaí, na cidade dele, Padre Rufus estava rezando por cada pessoa individual e o Santíssimo exposto. A pessoa vinha e antes da pessoa entrar na fila, as pessoas estavam ajoelhadas adorando. Meus amados, Padre Rufus falou assim, ó, eu vou rezar por ela por último, porque com certeza quando eu tocar nela, o demônio vai manifestar.
E ele foi rezando por todo mundo e foi deixando ela por último. E ele começou a observar que ela olhava fixo para Jesus sacramentado. E o olho dela foi ficando mais fixo em Jesus. E ela ficou ali praticamente imóvel de joelhos olhando para Jesus. Chegou a hora de rezar para ela. Padre Rufus diz que ele foi chegando com a mão perto, não aconteceu nada. Ele foi tocando levemente no cabelo dela, não aconteceu nada. Ele tocou na cabeça dela e começou a rezar e não aconteceu nada. Um dos maiores exorcistas contemporâneos, que Deus me deu a graça de participar de 2 acampamentos com ele, na Canção Nova. E ver o ministério dele. E beber do ministério dele, a base da cura e da libertação na comunidade, Ministério de Cura e Libertação na comunidade Ruá. Uma boa base é nos ensinamentos de Padre Rufus, que eu formo os missionários. Meus amados, Padre Rufus orou por ela, levantou ela e falou: você sentiu alguma coisa? Ela disse: padre, quando eu comecei a olhar para Jesus, eu senti como uma coisa saindo de mim, saindo daqui, descendo nas minhas pernas e indo embora. E eu não conseguia me mexer, eu só conseguia olhar para Jesus. E quanto mais eu olhava, mais essa coisa saía de mim. Quando o Senhor tocou em mim, eu senti que uma coisa entrou e essa coisa que entrou me trouxe felicidade. Por isso eu estou chorando. Padre Rufus falou que a adoração que ela fez a Jesus, Jesus exorcizou ela. O demônio foi embora dela. Porque ela tinha um caso realmente de possessão. E o Padre Rufus diz: aquilo que ela sentiu entrar nela quando eu impus as mãos nela, foi o Espírito Santo. Tanto que Dom Bosco também ensinou sobre isso. Dom Bosco falou: se você quer que o demônio te assalte, praticamente nem vá visitar Jesus, nem vá adorar Jesus. Se você quer que o demônio tema você, visite Jesus sempre. Se você quer que o demônio fuja, permaneça aos pés de Jesus sacramentado. Meus amados, nós precisamos adorar a Jesus, mas adorar como católico. Se dobre, adore ao Senhor. Eu nunca fui toqueiro, mas sou apaixonado pela Toca de Assis. A Toca de Assis manifestou 2 coisas para nós na igreja. Eu falo de maneira particular para nós na igreja do Brasil, e por isso a Toca viveu uma peneira tão grande e um ataque tão grande do demônio. E quantas vezes eu ouvi pessoas, até mesmo clérigos, religiosos, criticarem a Toca. Em contrapartida, eu pude ouvir de um santo homem que eu tive a oportunidade de conhecer, aquele que abençoou a comunidade Ruá, saudoso Dom Redovino Rizardo, nosso bispo. Eu lembro do Dom Redovino, na inauguração do templo eucarístico aqui na minha cidade da Toca de Assis, Dom Redovino falou assim: eu vi uma necessidade na nossa diocese, eu trouxe a Toca. A Toca trouxe para nós Jesus prefigurado, Jesus no pobre, e trouxe para nós que eu encontro Jesus no pobre, eu encontro Jesus na Eucaristia. Muito obrigado, Toca de Assis. Muito obrigado, Padre Roberto Lettieri. Hoje podemos chamar de irmão Roberto Lettieri, mas o meu coração, Padre Roberto Lettieri, o coração de muitos de vocês que amam a Toca, por ter dado esse sim junto com outros, resgatar esse amor a Jesus Eucarístico. Nós precisamos adorar, adore Jesus. O Senhor te espera no véu do sacramento. O seu anjo da guarda, ele anseia
o seu convite para adorar a Jesus sacramentado. Adore Jesus sacramentado. Adore. A nossa comunidade tem a Escola Angélica Santo Tomás de Aquino. E os alunos da escola, nós rezamos por eles e nós ensinamos os alunos da Escola Angélica Santo Tomás de Aquino. É com os anjos para a adoração. Nós estamos vivendo o tempo dos anjos. Os sinais do final dos tempos. Eu não estou falando do final do mundo, porque o final do mundo é a parousia, a segunda vinda de Jesus. Esses sinais só são o início da parousia, mas é o final dos tempos, quer dizer que vai acabar esse tempo que nós vemos até hoje. E nós estamos vendo o tempo dos anjos, é a escatologia bíblica, a escatologia evangélica que Jesus ele deixa claro para nós, que os anjos iriam separar o joio do trigo. Esteja com os anjos, adorando a Jesus no véu do sacramento. Adora ao Senhor. Quantas vezes, eu lembro quando o Juan nasceu, o padre falou, não tem necessidade de estar toda sexta-feira. Falei, padre, a gente precisa. Passou um tempo, se tinha alguma coisa que impedisse a gente de adorar, o padre se colocava ao nosso lado, porque o padre entendeu o valor do que era para nós estarmos adorando, tanto que hoje tem a comunidade Ruá. A comunidade Ruá, ela é sustentada pela adoração. Não deixe de adorar a Jesus. A gente passou de ver o templo da igreja, aí você vem falar para mim que não é importante ir adorar no templo, eu adoro onde eu estiver. Por quê? Que aqueles que odeiam a igreja fizeram no Chile, neste final de semana que se passou, queimaram 2 igrejas, profanaram a Eucaristia, profanaram o sagrado, porque a gente precisa adorar no lugar sagrado, no lugar propício para a adoração. Santo Tomás ensina isso. Meus amados, vai chegar o dia que não vai ter templo. Eu quero exortar vocês, exortar a cada um de nós. Não adianta a gente chorar, sofrer pela destruição dos templos, se Jesus fica no sacrário abandonado e a gente não vai adorar Jesus. Não adianta a gente chorar quando destruir e quando a profanação está crescendo muito da Eucaristia. Você não sabe, mas no Brasil tem crescido demais a adoração satânica. Padre Rufus falou sobre isso em 2011. Um dos lugares onde tem crescido a adoração satânica era no Brasil. Estão roubando Jesus da Eucaristia. Durante essa pandemia, olha o que aconteceu. Voltou bar, voltou restaurante, mercado cheio, mas o único lugar onde o povo pode pegar a corona é da Eucaristia. Mas não é, porque a ação do demônio através dessa pandemia é fazer com que o povo se afaste e com que o povo esqueça de Jesus Eucarístico. Não comungue e não adore, porque quem adora quer comungar, e quem comunga quer adorar. Muitas vezes, Jesus ele predisse a destruição do templo. Por quê? Porque o judeu não adorava o Senhor de verdade. É o que Jesus ele falou em João capítulo 4 para aquela samaritana. Vai chegar um dia que não vai ser isso aqui, que os verdadeiros adoradores iriam adorar em espírito e em verdade. A maneira de adorarmos em espírito e em verdade é adorar a Jesus no véu do sacramento. O templo de Jerusalém mais de uma vez foi destruído, porque eles não valorizavam o templo. Infelizmente, quanto mais o católico se afastar, viver uma vida morna, ou ser esse católico da política da boa vizinhança, esse católico que quer reeditar a verdade, que quer mudar a verdade revelada da Sagrada Escritura, que quer mudar isso aqui, quer mudar o catecismo da igreja, quer mudar a Sagrada Escritura, quer mudar o catecismo. Meus amados, quanto mais o católico se afastando, infelizmente os templos serão destruídos. E não adianta você chorar. Eu gravei um vídeo
esta semana, onde eu deixo bem claro que no Brasil não encontrarão cordeiros, encontrarão leões para defender a Santa Igreja. Mas não é uma força somente humana, mas se precisar tem a força humana. Mas é a força da adoração. Nós defenderemos o templo, aonde está o Santo dos Santos, aonde está toda a revelação, aonde está o nosso alimento, aonde está o pão da face, o pão da presença, por amor e pela força dele. Que o Senhor Todo-Poderoso possa fazer com que cada um de nós, e agora eu oro por você, para que os santos serafins possam interceder por nós, para que o nosso anjo da guarda possa buscar com os santos serafins uma centelha do fogo, da adoração, do amor que se consome, e que essa pequena centelha de um fogo seráfico possa estar na alma de cada um de nós, que aqui estamos ouvindo esta pregação. Eu não sei quando, eu não sei o dia que este meu irmão, Senhor, está ouvindo esta pregação, mas eu sei que o Senhor transcende todo o tempo. Então que o anjo da guarda desse meu irmão possa buscar, assim como em Isaías capítulo 6, uma centelha, uma brasa do fogo seráfico do teu altar, dos tronos, meu Deus, e o amor dos querubins que guardam o seu mistério, para te adorar, ó Senhor Jesus, no véu do sacramento, para proclamar Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Levanta, Senhor, através dessas 3 pregações, desse tríduo de estudo, de anúncio, sobre a mística da tua presença na Eucaristia. Levanta adoradores que irão te adorar realmente em espírito e em verdade no véu do sacramento, que irão dobrar o joelho e te adorar, Senhor, que irão buscar a ti e te comungar. Tudo isso pedimos pelo mistério do teu amor, naquela que primeiro te comungou, naquela que primeiro te expôs, o primeiro ostensório do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o perfeito adorador do Verbo Divino possa ensinar a nós através do nosso santo anjo da guarda, porque o seu anjo da guarda participa do ministério de São Miguel. Se você quer entender isso, aqui no nosso canal, procure a pregação, Eu, meu anjo e Deus, e você vai entender que os nossos santos anjos da guarda, que servem no ministério de São Miguel, possa trazer para nós, em nosso coração, em nossa alma, a adoração do poderoso arcanjo, o príncipe dos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, ó príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Que São Miguel nos livre de toda heresia. Que São Miguel Arcanjo possa nos guardar. E eu quero dar aqui a sua segunda missão. Se você está vendo esse momento agora da pregação, é porque você cumpriu a primeira missão, que era assistir inteira, participar inteira da pregação. A segunda missão é: você vai enviar essa pregação para alguém, para que alguém possa assistir e ter esse fogo adorador aceso no seu coração e na sua alma. Faça e cumpra essa missão com o seu anjo da guarda. Seu Padre Pio ensinava: não deixe o seu anjo da guarda ocioso, dê missão para ele. E a missão que eu dou para o meu anjo da guarda é fazer com que você com seu anjo sejam auxiliados para cumprir essa segunda missão. E eu trago aqui para vocês uma terceira missão, é a missão surpresa.
assista as próximas 2 pregações, nas próximas terças-feiras, 21 horas, horário de Brasília, aqui no nosso canal. Deixe aqui o seu like, comenta aqui aquilo que Deus falou com você através dessa pregação. Se você não acionou o sininho, acione o sininho, se inscreva no canal, mas, mais importante, corra para adorar Jesus no véu do sacramento. E se você quiser saber sobre a Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, procure aqui os nossos contatos, tem um link aqui na descrição desse vídeo também. Venha ser um aluno da Escola Angélica Santo Tomás de Aquino e venha aprender a adorar o Senhor com os anjos. Deus abençoe rica e poderosamente a cada um. Lembre-se, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Salve Maria Imaculada. Ruá. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira que vem.